Vamos lá, pessoal, história. Agora a nossa aula de história lá na apostila volume 3, página 13. Na aula passada, antes das férias, nós vimos as leis que foram escritas em Roma do passado. Agora, nós vamos falar sobre as conquistas de direitos em outros tempos, que as pessoas também conquistaram direitos, em outros tempos. Então, vamos lá. A professora gostaria que vocês fizessem a leitura juntamente com a professora, fossem grifando o que achassem necessário, tá? Por favor. Então, muito tempo depois do que aconteceu lá em Atenas e em Roma, as ideias de liberdade se espalharam e chegaram até outros continentes também. A sociedade já havia vivenciado muitas mudanças, mas mesmo após tantos anos, permanecia a busca de direito e liberdade, porque muitas pessoas ainda não tinham direitos, ainda não era livre. Tá? Então, essas conquistas, elas precisavam ser asseguradas por leis, por documentos escritos. Por isso, lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi elaborada uma Constituição em que estava registrado todos os direitos e deveres reconhecidos pelo governo. Esse tipo de documento tem como objetivo garantir o cumprimento de tudo o que nele está registrado. Então, tinha que ter um documento. Então, para que fosse lei, para que as pessoas seguissem, tivessem os seus direitos, ele tinha que estar escrito, registrado, em seus documentos. Então, olhando aí essa imagem, foi o dia da assinatura da independência dos Estados Unidos, de 1818, tá? Representação do momento da assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, uma ação realizada em 1776. Então, para que os Estados Unidos fosse um país independente, ele teve que ter um documento, uma declaração, algo declarando que ele era livre. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele protegia os direitos dos cidadãos. Tratava dos direitos de temas, por exemplo, como liberdade, segurança, compra, venda, uso de bens materiais próprios, de terras, de objetos, de tudo que fosse, entre compra e venda, tá? Então, o que é uma declaração? É um anúncio oficial, tá? Geralmente ele é feito escrito, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Eu, historiador. Então, vamos ler esta imagem de documento e o texto explicativo correspondente. Claro que nós não vamos conseguir ler, Então, tem o texto aqui do lado que está explicando sobre ele. A imagem mostra um trecho do conjunto de leis criado pelos representantes lá dos Estados Unidos. No documento é possível ler as informações, é muito pequenininha a letra, as informações, no documento é possível ler as afirmações. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios de liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Isso é um resumo desse documento que está aí do lado. Então, quando falamos promulgamos, falamos ordenamos, colocamos ordem à publicação, a uma lei. Agora vocês vão responder aí, letra A. Identifique o documento mostrado na imagem. É uma carta pessoal? É uma constituição? É um testamento ou uma certidão de nascimento? De acordo com o texto explicativo, esse texto aqui,
Contexto explicativo. Escreva as palavras citadas no documento que estão relacionadas a direitos dos cidadãos. A professora vai voltar já já para vocês com o gabarito dessa parte.